O caminho de um feiticeiro era um de uma linhagem. No entanto, antes de um feiticeiro atingir o terceiro posto, a influência da linhagem se estendia apenas ao seu corpo e não era suficiente para afetar sua alma. Mesmo se os dois estivessem ligados, eles eram completamente diferentes. Mas depois de avançar para o reino da Estrela da Manhã, o verdadeiro espírito de um feiticeiro teria se harmonizado com o poder de sua linhagem. Os dois não mais se separariam. A razão pela qual essa promoção foi tão suave. Será que, além de meus preparativos suficientes, houve muita ajuda da linhagem da serpente gigante que Moin Leilin contemplou enquanto tocava seu queixo? A serpente gigante que Moin dos tempos antigos era originalmente uma criatura que poderia alcançar o rank 4 na idade adulta. Minha linhagem é incomparavelmente pura também. Após a completa fusão com o espírito e sua maturação sob a radiação da fíbula de Lamia, meu corpo pode ser totalmente visto como uma serpente gigante de Kemoen puro sangue. Todos esses fatores foram fundamentais na minha promoção ao reino da Estrela da Manhã. Agora, Leilin podia obviamente sentir que seu corpo espiritual possuía uma aura antiga desolada e distante. Até brilhava vermelho sangue por fora. A instabilidade emocional da linhagem de Warlock não pode mais representar um problema para mim agora que eu promovi para o reino da Estrela da Manhã. Ele se integrou em mim como meu estado pessoal de espírito e emoções, em vez de estar sob a influência da minha linhagem sanguínea. Leilin forçou um sorriso, entregando os fragmentos das memórias que recebeu sobre o Purgatório Old e o Shadow Old para o Aiship para armazenamento. Embora esses fragmentos de memórias pudessem ser incomparavelmente úteis, eles provavelmente tentariam a brutalidade em seu coração. No entanto, em comparação com a falha da linhagem comum de um bruxo, essa emoção inata era ainda mais difícil de controlar. Por causa da pureza de sua linhagem, Leilin aprendeu muitas coisas com sua herança de linhagem quando avançou para o nível 4. Meu caminho como um bruxo da serpente gigante Kemoin já chegou ao fim. Leilin se levantou, sentindo forte poder em seu corpo. Ele não pôde deixar de se sentir um pouco deprimido. Ele já havia avançado para o pico de todos os Warlocks Giant Kemoin. Aqueles como Gilbert, que eram mais velhos do que ele, acabaram de acumular mais tempo no posto. Essencialmente, não houve diferença entre os dois. Devido à limitação de sua linhagem, o rank 4 era o posto mais alto que um arcano da serpente gigante de Kemoin poderia alcançar. Este era o grilhão da linhagem, e era uma maldição que nenhum arcano da serpente gigante Kemoin poderia escapar. Agora que seu futuro era sombrio, Leilin se sentiu perdido. Não importa a sua linhagem ou o Shipai, eles claramente lhe disseram que em seu estado atual, o reino da Estrela da Manhã era o limite. E essa miséria o matou. Essa foi a coisa mais difícil para Leilin tolerar. Ele estava determinado a alcançar o pico do mundo dos magos. As estrelas são ilimitadas, os numerosos mundos eram ainda mais numerosos que as estrelas do universo. Algum outro mundo definitivamente tem a solução para isso. Se não, eu sempre posso encontrar as coordenadas da Soul Agir no mundo gelado da Twilight Zone. Leilin se consolou. Seu alcance era muito mais amplo agora em comparação com antes, e ele ainda tinha a capacidade de se aventurar através de portais astrais de forma independente. Um mago que avançasse para o reino da Estrela da Manhã poderia passar para outros mundos por conta própria. O conhecimento e recursos que eles poderiam obter através disso eram incomparáveis com as recompensas de usar uma semente espiritual. Tudo bem, vamos fazer assim. Primeiro vou me calar por um período de tempo, estabilizando o meu reino da Estrela da Manhã ou até mesmo tentando alcançar o pico. Uma vez feito isso, eu imediatamente me aventuro pelos diferentes planos. Leilin decidiu. Neste momento, uma explosão soou como que parecia ser os tremores de um terremoto feito através das múltiplas camadas de defesa, sendo transmitido para a sala. Esse tipo de efeito,
Mesmo depois de ter sido amortecido por minhas defesas, o rosto de Leilin ficou pesado. A situação do lado de fora provavelmente chegou ao extremo. O inimigo pôde até ter entrado na cidade. Chegou a hora de ir. Ele acenou com a mão e um luxuoso vestido preto foi automaticamente colocado sobre o corpo dele. Ele então desapareceu da sala secreta como se fosse uma sombra. Se ele não tivesse conseguido avançar para o reino da Estrela da Manhã desta vez, Leilin só poderia esperar pela oportunidade de escapar quando a cidade fosse destruída pelo inimigo. Mesmo isso não era provável, porque ele ainda estava sendo caçado pelo rei da Montanha Azure. Mas desde que HJ havia sido promovido a uma das existências mais poderosas do continente central, ele tinha a confiança para tentar resgatar o clã Ouroboros. Olhando para o domínio genuíno da Estrela da Manhã sendo emitido de Leilin, mesmo compensando a sua própria, a expressão de Cyril ficou extremamente feia, como se ele fosse uma pessoa morta. Estrela da Manhã. Este foi um dos maiores poderes em todo o continente central. Foi necessária a proteção de um Morningstar Magus para que uma organização fosse chamada de grande escala, e tais organizações poderiam durar milênios. E desta vez, somente depois de ver os 3 Morningstar Warlocks do clã Ouroboros desaparecerem, os exércitos aliados começaram a atacá-los. Seu próprio lado não era irresistível. Uma vez que uma Estrela da Manhã do outro lado atacasse, mais da metade de sua legião estaria definitivamente morta ou ferida. Foi por isso que eles foram muito cautelosos ao ponto de serem tímidos. Agora que há uma nova aparência da Estrela da Manhã no clã Ouroboros, sem dúvida fortalecerá esta operação. O que ele disse? Estrela da Manhã. Ele é uma Estrela da Manhã. No campo de batalha, o rosto de Julien ficou sem graça, olhando para a visão de trás de Leilin e ficou estupefato. Ele nunca teria adivinhado que o Marquês Leilin, que só recentemente avançou para a fase de cristal, irromperia até o reino da Estrela da Manhã em um momento tão crítico. Mentor. O mentor avançou para o nível 4 do outro lado. Um Snoopy coberto de sangue ficou tão excitado que abraçou Parker em folia. Tanassa sorriu enquanto assistia do lado. Ela sempre estivera otimista em relação ao futuro de Leilin, mas nunca pensara que esse dia chegaria tão depressa. Comparado a eles, a expressão de outra pessoa era muito complicada. Leilin Farlier. Ele não estava procurando pelas coordenadas astrais? Então, na verdade, foi uma simulação de sua descoberta secreta para o reino da Estrela da Manhã. No interior da sala de controle principal, Faisal sentiu os 2 grandes campos de força se contrapondo e se levantou do chão, seu humor muito complicado. Com a proteção de Leilin, foi possível para eles sobreviverem a esta crise. E o que o fez se sentir complicado foi que, seja seu próprio esforço meticuloso ou sua persistência, ainda era uma piada diante do poder absoluto da outra parte. Ele era como uma bolha de sabão que poderia ser estourada por um simples dedo. Duke Gilbert. Seu aluno é excelente. Depois de muito tempo, Faisal suspirou, encobrindo todo o desapontamento e a perda. Gritando-se rouco através das comunicações, clã Ouroboros. Ataca de volta Boom como um sinal luminoso. Seu comando provocou uma mudança imediata. No campo de batalha, os numerosos feiticeiros que se recuperaram repentinamente irromperam e derrubaram os inimigos que tinham vindo invadir até que recuaram, mudando a frente de batalha para sua posição inicial em pouco tempo. Faisal examinou o campo de batalha de maneira abrangente sem qualquer alegria. Ele sabia bem que a chave para a sua vitória não estava aqui, mas sim, o confronto com o Demon Hantar Cyril. Leilin é apenas um recém-promovido Morningstar Warlock. Ele pode obstruir a outra parte? Com um coração preocupado, Faisal moveu o olhar para cima e viu uma figura imponente bloqueando Cyril. Que tal desistir desta vez? Leilin começou a conversa. Caçador de demônios Cirilo era uma existência impressionante entre os magos da Estrela da Manhã.
sem mencionar os aliados que esperavam por ele. Lei Lin sentiu a atenção de vários conscientes observando-o no momento em que ele apareceu. E um deles até sentiu um profundo ódio e choque. Não apenas ser ele, há pelo menos 3 ou 4 magos da manhã observando do lado de fora. O Azuri Mountain King está entre eles. Ele entendeu a situação depois de uma varredura de sua força da alma. Só com você, Cyril zombou. Não foi porque ele olhou para baixo em Lei Lin. Mas Lei Lin era obviamente um recém-promovido Morningstar Warlock, enquanto ele próprio era uma existência que era bem conhecida há muito tempo nos círculos da Estrela da Manhã. Era impossível que ele se assustasse com as palavras do oponente. Se ele fosse, como ele poderia se misturar com os outros depois? Além disso, ele ainda tinha alguma impressão sobre esse jovem bruxo. Eles foram os que fizeram com que ele caísse no último obstáculo e perdesse uma grande parte dos despojos da terra esquecida da última vez. O novo e velho ódio combinava, e não havia como ele se acovardar. Além disso, mesmo que ele mesmo concordasse, os outros atrás dele não concordariam. Esta era uma guerra que eles haviam preparado por um longo tempo, e o ódio já havia sido plantado. Como eles poderiam desistir de suas palavras sozinhos? Nesse caso, Lei Lin balançou a cabeça e pareceu muito triste. Só posso pedir que você morra primeiro. Crash. Lei Lin tentou atacar primeiro, atingindo-o como um raio. Poderosas ondas de energia rasgaram o espaço e formaram uma enorme fenda. Uma onda espacial de prata ondulou, engolindo ele e Cyril. Eles foram para a borda do mundo para a batalha. Vamos segui-los. Esse tipo de batalha entre os que estão nesse posto é muito raro. Se gravarmos, podemos definitivamente vendê-lo por um preço muito alto. Vários conscientizadores da Morningstar se comunicaram, mas uma outra voz entrou em contato. Embora o Morningstar Warlocks tenha o poder adicional de sua linhagem, eu ainda desprezo esse sujeito. Embora Cyril tenha uma personalidade ruim, seu apelido de caçador de demônios foi merecido. Eu também concordo. Aposto que o Warlock será derrotado em 10 rodadas. O que você acha da Montanha Azuri? O Azuri Mountain King tocou seu queixo e recordou a perda anteriormente. Embora ele desejasse que Lei Lin pudesse ser derrotado e até mesmo morto, ele ainda não se manifestou. Vocês precisam ter cuidado, essa criança é insondável. Eu me lembro agora. O clone da Montanha Azul não foi morto por um feiticeiro da fase cristal. Foi ele. Outra voz soou, fazendo o rosto do rei da Montanha Azul ficar escuro. Chega. Os maiores conscientes falaram, e o lugar de repente ficou quieto. Veja a batalha com cuidado. O resultado desta batalha será a base de nossas próximas ações. Uma batalha entre as estrelas da manhã geralmente durou muito tempo e era difícil matar o oponente completamente. Assim, a força de Lei Lin seria a chave para a próxima batalha.